Dalila tá chegando, Isabel, do protesto de Anchieta. Ei, Dalila, Oi, tá me ouvindo bem? tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo? Tô. O pessoal que tá, Ivone Monteiro, o pessoal que tá aí vendo a gente, dá um feedback para ver se o áudio e o vídeo tá bom de nós duas, para não, Nájila, para ficar tudo certinho para vocês. Dá um feedback aí. Enquanto isso, eu vou fazer os protocolos iniciais. Dalila, boa noite. Primeiro eu vou me Boa noite. apresentar, porque me cobram muito, que eu já chego falando e não me apresento, e as pessoas precisam se situar em quem está aqui, né? Eu sou Nelisa Galante, registradora civil e tabeliã de notas do distrito de Burarama, Cachoeiro de Itapemirim. Sou presidente da Arpen Espírito Santo, recém-fundada. Há 10 anos, juntamente com o Dalila, a gente entrou no mesmo concurso. Há 10 anos na luta aqui pela atividade, pela 10 melhoria da... anos. 10 anos da atividade. E é um prazer enorme hoje estar recebendo Dalila aqui com a gente, que saiu de um distrito, né, Dalila? Ele foi para a sede, até me arrepio, só de falar nessa sensação gostosa. E Dalila, se apresente, fala aí para mim das suas pós, o que que você tá, o seu currículo aí nessa luta aí desses 10 anos. Sim, boa noite a todos. Obrigada, Melissa, pelo convite, né? Estou muito feliz de estar participando. É, eu comecei a minha carreira aos 13 anos. Eu sou, tipo assim, eu nunca tive nenhum parente que tem cartório, não. Eu trabalhei desde meus 13, né, como funcionária, trabalhei a vida inteira em cartório. Então, assim, aí eu fiz o concurso do Espírito Santo, passei, fiz em vários outros estados, na época eu fiz em 9 estados, mas passei aqui. Demorou um pouquinho, mas a gente assumiu, né? Em 2010, assumimos, peguei o cartório distrito de Braço do Rio, município de Conceição da Barra. Hoje a Viviane, manda um beijão para ela, pessoa maravilhosa, que está lá hoje. E teve toda essa questão aí do concurso, né, para resumir, e hoje eu assumi aqui o terceiro tabelionato de notas de Barra de São Francisco. Estou trabalhando muito, né, que tem muitas questões, então hoje vamos estar, eu tenho duas pós-graduação em serviços notariais, uma pós em processo de terminar meu mestrado em gestão, né, e ciências. Então, assim, mas hoje o assunto é o IPCMD. Então, vamos passar ao assunto, né? Eu gostaria de, antes de começar as perguntas, fazer algumas considerações, porque quando a gente chega, né, com o IPCMD, você quer falar? Dalila, rapidinho, é que estão dando feedback aqui que o seu áudio tá baixo. Você tá com Tá fone? baixo? Pode falar? Tô. Melhor, melhorou, Melhorou? melhorou. Ah, então tá bom. Deixa eu chegar mais próximo. Pode Deixa eu fazer as falar para considerações vocês. Então, iniciais. assim, a princípio, antes das perguntas, eu quero fazer algumas considerações. Ou seja, o ITCMD, né, o princípio de tudo, a Constituição de 1988, começou lá, né, o artigo 155, está previsto o imposto do ITCMD. Competência estadual, o estado que vai estar recebendo esse imposto, né? A alíquota é fixada pelo Senado. Não pode ultrapassar 8%, né? Então, nós temos aqui, cada estado vai criar a sua lei. Aqui no nosso estado, nós temos a lei 10.011 de 2013 e temos um decreto que regulamenta, né, que é o 3469R de 2013. Então, assim, a base nossa legal do estado aqui do Espírito Santo é essa. Nós somos tabelionatos, né? A parte é livre para escolha. Então, podemos até pegar de outros estados, mas hoje a gente vai estar falando sobre o nosso, né? As questões de como preencher essas guias, isenções, que, assim, às vezes os colegas nem sabem como funciona essa isenção e é uma coisa muito boa para você passar para o cliente. Às vezes você consegue um cliente, ele fica feliz contigo com essas isenções que a gente consegue. Então, vou estar explicando o que eu sei, né? O que eu aprendi. Pode ser que colegas até saibam mais, mas ele não está passando. O IPCMD ele também é um imposto devido tanto para pessoas físicas como para pessoas jurídicas. Então, eu posso fazer as partes do sujeito, né? Pode ser pessoa física ou jurídica. Eu vou dar até um exemplo muito interessante de cota, que a pessoa faleceu e eu fiz um inventário de um inventário de cota de pessoa jurídica. Muito interessante. Então, vamos ver a questão, né, não só do IPCMD causa-morte, como da doação. Eu vou Tá. passar agora a palavra para você, né? Vamos iniciar as perguntas?
Vamos. A gente recebeu, tanto eu quanto Dalila, recebemos várias perguntas. Eu não sei se a gente vai dar conta, né, de responder todas que a gente recebeu, mas vamos seguir uma ordem aqui. A Dalila organizou uma ordem para a gente tentar terminar. E se não conseguir, pode mandar direct, tanto para o meu Instagram pessoal, @nelisagalante.cartório, quanto para o Instagram do Sinoreg, quanto para o Instagram da própria Dalila. Vamos lá, então. Vamos ao que interessa. Jerusa, boa noite. Eu te vi online. Que bom que você está aqui com a gente. Viviane também, ó, Moran, lá de Braço do Rio. Boa noite para todo mundo que está aqui com a gente. Vamos lá, Danila. Qual o fato gerador do ITCD e a alíquota aqui no Estado do Espírito Santo? Importante, gente, porque parece que as perguntas, pode ter uma pergunta ou outra muito simples, mas nós temos estudantes de direito, advogados, início de carreira principalmente, várias atribuições aqui com a gente. Então vamos lá, qual é o fato gerador do ITCD e qual é a alíquota aqui no Espírito Santo? Foi isso que eu pensei também, que não é só o pessoal do notariado que está presente, né? Também tem pessoas que às vezes só tem o registro civil, né? Então, assim, o fato gerador está aí, é transmissão causa-morte ou doação, né? De quaisquer bens ou direitos. E a alíquota nossa, assim como eu falei lá em cima, ela pode chegar em todos os estados até 8%. A nossa é 4%. Está previsto lá no artigo 12, lá da 10.000, né? 10.011 de 2003. Vamos para a próxima. Tem alguma pergunta sobre isso? É simples, mas é uma coisa interessante que tem que ser colocado, né? Vai ser um bate-bola aqui ligeiro. Vamos lá. Hipótese de isenção, tanto para doação quanto para o inventário. Como é que fica aí na legislação estadual aqui do Espírito Santo? Então, vamos começar aí pelas isenções causa-morte. Eu vou tentar ser mais breve possível. Vamos começar lá. Vem lá, imóvel destinado exclusivo à moradia. A pessoa vai e entra, né, no causa-morte, ela pode sim pedir isenção de imóveis, né, com destinação exclusiva à moradia, né, e até o limite de 200 mil, esse como é que pronuncia? VRTS. O que acontece? Aí eu vou voltar lá, eu vou estar mostrando aqui para vocês, todo ano é feita uma lei, todo início, final do ano, em dezembro, né, a Assembleia vai e promulga um decreto para atualizar esse valor, que no caso é o governo estadual que vai estar, é o valor de referência do Tesouro Nacional. Esse valor hoje tem um decreto que começou a vigorar em janeiro, que é o 4542R. Ele está no valor de R$ 3,5084. Então você tem que fazer essa soma, você tem que ir lá, fazer a sominha do valorzinho, né, 200 mil. No caso, eu somei aqui, deu até um valor alto, R$ 701.680. Só que tem outros requisitos. Então, eles falam o seguinte, que só pode possuir este imóvel, né? Então, são vários outros requisitos, não é só a questão do valor. Tem que ser de exclusiva moradia e só pode possuir esse único imóvel ali, né? E tem uma coisa interessante que lá na lei fala, que é o seguinte, que se passar, vamos supor, eu tenho um imóvel desse valor, aí eu mencionei ele como exclusivo para moradia. O valor restante do remanescente, eu posso conseguir a isenção até o valor, e o que passar, eu recolho, se eu conseguir provar que ele é exclusivo de moradia, do herdeiro ou do legatário. Então, achei interessante isso. Então, eu posso ter de 1 milhão. Aí eu peço a isenção do valor de 701.608, só que eu tenho que provar, né? E vamos para outra isenção. Imóvel cujo valor não ultrapasse 20 mil, né, VRTs. Total, deu 70.168 atual, desde que este seja o único transmitido. Então, eu tenho um único imóvel naquele inventário. Ele é o único imóvel daquela família. Então, se ele chegar a 70.168, eu também posso estar pedindo a isenção dele. Aí vamos para o imóvel rural. Sempre dá essa dúvida, o imóvel rural, 25 hectares. Não pode ultrapassar. Então, é até 25 hectares. Até 25 hectares, se a pessoa explorar aquele imóvel rural para o seu sustento familiar, seja o cônjuge ou os herdeiros, né, cabe também a isenção. Eu vou dar um exemplo prático aqui. Eu vou falar na prática e falando na isenção. Eu fiz um caso onde as guias têm que preencher separada. Cada herdeiro que pedir, tem 10 herdeiros, tem que fazer uma guia para cada herdeiro. Exemplo, eu tenho
um patrimônio, 10 filhos, vai dar 10%. Eu vou mostrar na guia aqui como que preenche, sem colocar 10% de cada herdeiro. Eu entrei, era 10 herdeiros, exemplo. 9 foi concedido a isenção e uma não foi concedido. Por quê? Ela tinha um outro imóvel, então a pessoa não pode ter um imóvel em nome dela. Nem estava no nome dela, estava no nome do esposo, mas a Secretaria do Estado conseguiu pegar, então eu tive a isenção só de 9 e uma não tive isenção. Fiz a escritura normal, muito bom, deu tudo certo, entendeu? Então eu vou estar mostrando na guia direto. Aí vamos agora para depósitos bancários. O falecido lá tem dinheiro em conta, tem uma aplicação. Então, se esse valor for até R$ 35.084, ele pode pedir a isenção. E também a mesma regra daquele valor lá, no caso do valor do imóvel. Se eu tenho lá 50 mil na minha conta poupança, faleci, os 35 mil eu posso fazer uma guia, mostrar o extrato, eu vou ter a isenção dos 35.084, né, que é 10 mil VTU aí, e o restante eu recolho. Então isso é muito interessante, às vezes o colega não sabe, o colega fala, ah não, é só até 35.084. Não, eu posso pedir a isenção, o restante eu recolho. Tem a isenção de 35.084, o restante eu recolho. Muito interessante isso aqui. Eu já fiz uns 3 inventários de conta bancária, fiz a guia, deu tudo certo, eles não contestaram em nada. Questão de quantia, lógico que eu trabalhei numa empresa, eu tenho dinheirinho ali, eu morri, não vai pagar imposto sobre isso também, né? O valor da minha rescisão. Questões previdenciárias, também não vou pagar isenção. Eu tenho uma previdência lá privada, tenho valor, meus filhos vão resgatar, não paga. Verba alimentícia, FGTS, PIS, FASEP. Então, são questões assim que às vezes a gente fica até com dúvida. O cara ali, eu vou fazer um inventário lá e é do FGTS. Acontece. O cara quer resgatar, é 100 mil o FGTS dele. Aí eu tenho aqui, não tem valor, entendeu? Eu vou gerar a guia solicitando a isenção, tá? Bens móveis, os móveis bens móveis, isso aqui é interessante. Bens móveis e imóveis, títulos de crédito, quando for a extinção do usufruto. Há muita dúvida sobre essa questão. Ah, eu tenho usufruto instituído na matrícula do imóvel. Aí eu vou fazer a renúncia do usufruto, correto? Aí o registro de imóvel vai exigir o ITCMD? Qual a situação que exige e qual não vai exigir? Se minha mãe fez uma doação para mim e instituiu o usufruto, se ela vem e renuncia, essa relação não vai gerar imposto. Agora, exemplo, minha mãe, um terceiro passou para mim, eu comprei esse imóvel e fiz a instituição do usufruto para minha mãe. Eu fiz para minha mãe. Então, essa relação aí, se houver a renúncia, vai acarretar, sim, a questão do imposto. Agora, na outra situação, não. Então, isso aqui sempre no regime, eu já tive 2 casos também, que voltou e não pagou, porque, né, não tinha como, era isenção. Agora, na outra situação que eu instituí, eu compro de terceiro imóvel, é meu, mas eu quero deixar minha mãe, eu vou instituir. Isso não é uma reserva, então é aquela questão, reserva de usufruto e instituição de usufruto. Reserva, né, eu sou no proprietário, eu reservo para mim. Instituição, não, eu sou dono agora, eu não era dono, passei a ser dono e faço instituição para minha mãe. Gera o imposto nas 2 situações, tanto no caso da extinção, né? Vamos agora para as isenções Vamos fazer todas? Rapidinho, eu tenho um apontamento para fazer também interessante aí, até para os advogados. A doutora Laila Farias, eu tenho uma live com ela amanhã, entrou aí, que é super interessante. O inciso 1 desse artigo 7º fala imóveis. E o inciso 3 fala imóvel rural. Certa vez eu pedi uma isenção encaixada no inciso 1, e era um imóvel rural. Eles negaram, dizendo que o inciso 1 tratava de imóvel urbano, e o 3 ou 4 tratava de rural. E aí eu bati boca, porque o CTN fala que casos de isenção é taxativo, não pode ampliar a interpretação. Essa é uma dica boa aí para os advogados, porque o inciso 1 é imóvel, ou seja, caberia tanto no urbano quanto no rural.
Uhum, o I e o 2, eu também ia mencionar. Muito interessante aí você ter falado isso. Não fala se é rural ou urbano. Eu também entendo que caberia as duas situações. Né? O inciso imóvel destinado à exclusiva moradia, eu posso ter na área rural também, né? E a Exatamente. segunda situação que ultrapasse aí as duas situações, eu também entendo dessa forma, né? Pode ter outros entendimentos, mas vamos passar agora para as isenções no caso de doação, que é pouco, na realidade. Uhum. Imóvel rural, quando for para fins de implementação de programa de reforma agrária instituído pelo governo. Tem que ser pelo governo, se for outras questões, não. As entidades beneficentes, as pessoas carentes promovidas por algum projeto, algum programa, né, regularização fundiária, tem que existir a lei, tanto estadual, municipal, né, do distrito e assim por diante. Então, essas pessoas carentes que considerar e tiver uma lei instituída pelo Estado, ou município, ou União, aí também vão ter isenções, mas tem que ter a lei, né? Cujo valor ultrapassa 5.000 VTUs. Essa situação aqui é quando, no caso, dá 17.542, só que a pessoa pode solicitar só uma vez. Tipo, eu faço uma doação que chega nesse valor de 17, uma vez no ano. Eu não posso pedir mais de uma, mas vem aqui, ó, dentro de cada ano civil, essa é a questão da isenção aqui da doação. Aparelhos móveis que não ultrapasse 10 mil, né? Que daria 35.084. Então, todos os móveis da minha casa deu 35.084, eu não pago nenhum imposto, né? Aí, diferente de algumas questões aí de inventário do Gugu, de algumas questões que às vezes ele tem um quadro, ele tem uma coisa que vale muito, né? Aí, no caso, eles vão ter que pagar o imposto, né? Mas na questão aqui, até 35 mil não paga, né? 35.084. E quando o valor do imposto for devido, né? Exemplo, eu gerei lá uma guia do impostinho. É um Fusca. Esse dia eu fiz um Fusca, um inventário de um Fusca. A taxinha deu tão baixa, eu avaliei R$ 500. Aí o ITCMD deu menos de R$ 17,55. Aí a pessoa não precisa pagar a duas. Seria o outro caso em caso de doação, né? Tem alguma pergunta sobre a isenção? Não, tudo certo aqui por aqui. Não chegou aqui, eu estou acompanhando as pessoas. Tá. Aí quais os casos de imunidades, né? Tanto na doação quanto na causa mortes. Aí tá lá, né? O previsto até na Constituição também, né? Quando houver herdeiro, legatário, donatário for União, Estado, município, autarquias, fundações, partidos políticos, templos, né? As igrejas, já fiz muito de igreja, eu entro. A imunidade ela é indiscutível, né? Não há nem que se provar. Você só coloca lá. Eu só provo na hora de juntar o quê? Que é uma igreja. Eu vou juntar o estatuto, né? O CNPJ, provando que é a igreja que está solicitando, né? Aí tem entidades sindicais, Instituto de Educação de Assistência sem fins lucrativos, livros, jornais, periódicos, isso aí está previsto na Constituição, acho que todo mundo já tem, né? Então vamos Uhum. lá para a questão Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Tá. Em relação à imunidade ou não? Não. Não, eu ia agora no computador para a gente montar uma guia e pedir uma isenção, né? Como Então tá. solicitar a guia de isenção? Pode Uhum, ser? pode ir. Uhum. Então vamos lá. Como solicitar? Que seria uma pergunta, mas na realidade seria uma prática, né? Eu vou colocar aqui. Deixa eu virar aqui. Vou colocar aqui no computador. Tá aqui já. Eu coloquei aqui. Tá lá. Vamos lá então. Eu tô aqui no site, né? Estou aqui no site, tá dando para ver bem? Tá, né? O site da Receita e tem aqui a tela principal. Cliquei aqui na tela principal. Daí eu puxo aqui, tem lá o cantinho, né? Para muitos, aí vai lá, ITCMD. Aí foi aqui, aí primeiro passo que eu vou fazer, tanto para recolher o imposto, quanto para pedir a isenção, não tem como sair da guia. Eu tenho que preencher a guia de transmissão. Então eu vou lá preencher a guia. Tá, beleza? Gerar a guia de transmissão. Aí eu venho aqui no campo. Aí lá, doação, mortes. Aí se eu colocar a doação aqui, vai ter lá o campinho, ó. Com reserva de usufruto ou sem reserva de usufruto. Aí eu vou colocar. Aí aqui vem número do ofício. Eu coloco 001, eu inicio, depois 002. Você pode fazer uma sequência, se você quiser ser bem organizado, de colocar todos os ITCMD, as guias que você preencheu, né? Naquele ano. Se tiver uma pastinha, é bom.
Aí vem aqui o adquirente, no caso o donatário, né? Você coloca aqui o adquirente e no caso o transmitente, né? Quem vai é o doador. Aí veio aqui, é área rural, área urbana, móvel. Seleciona aqui qual é o município que encontra-se, né? No caso, é doação de imóvel. Você tem que colocar aqui, é Águia Branca. O imóvel é Águia Branca, coloca Águia Branca. Preenche esse quadradinho. Aí, muita atenção, gente, está tendo tanto erro nisso aqui. Esse quadradinho aqui, você pega a matrícula, né? Eu vou dar um exemplo de imóvel, que é o que a gente quer mais, né? Quer fazer escritura. Você preenche a matrícula, você coloca a matrícula completa, a área integral, tá? Aí aqui, Dalila vai fazer a doação, ele vai fazer a doação, coloca aqui o número, tá vendo? O número da matrícula. Eu acho que eu estou mais para trás. Aqui, o número da matrícula, eu vou lá e coloco o número. Descreve ela inteira, coloca aqui dentro até o número da matrícula também, porque quando sai a guia, não aparece o número da matrícula que a gente colocou nesse quadradinho, não aparece nada. Aí tem registro de imóveis, desculpa os registradores que estão presentes, mas que está devolvendo ITCMD por causa disso, porque não está constando o número da matrícula dentro do quadradinho, porque não sai na guia, tá? Aí, aqui, ó o percentual aqui. Beleza, eu vou doar 100% do patrimônio, eu vou colocar aqui, 100%. Beleza, coloquei 100%. Não, eu vou doar 5% só. Aqui vai ser o percentual. Daqui que o fiscal vai tirar o valor. O que está aqui dentro, ele vai avaliar o imóvel no total. Então, o imóvel valia 200 mil, ele vai jogar 200 mil. E se você está se beneficiando com 5%, ele vai fazer o quê? 200 mil vezes 5% vai ser o valor do seu percentual, vezes 4%, que é a alíquota 4%. E aqui o valor, aí você vai estar mencionando um valor, aí tem que colocar o valor, não tem como. Você vai ter que colocar o valor, né? O valor, se você tiver o valor exato, você coloca já o valor exato. Se não, né? Aí, beleza. Vamos lá, então. Aí, aqui, causa mortes, vamos tentar uma isenção. Eu fui lá, preenchi, coloquei aqui uma data, vai aparecer um cliente. Aí, quando coloca a data da morte, tá vendo aqui? A data da morte, já aparece os quadradinhos da isenção e da imunidade. Então, eu vou colocar aqui, apuração do ITCMD, quando eu for apurar ele, que eu for querer que não há isenções. Aí, aqui, as isenções. Você vem, clica, vai clicar aqui em selecionar. Aqui vai estar todas as hipóteses. Você vai clicar qual é o seu pedido de isenção. É o primeiro. Tá bom. Aí veio aqui, clicou, você vai lá, gerar guia. Enviou, vai aparecer a guia lá. Essa guia você tem que... Aí deixa eu voltar. Aí vamos para as perguntas agora. Vamos voltar para as perguntas, que daí lá eu vou falar a quantidade de guias que a gente tem que estar encaminhando. Vamos voltar para as perguntas? Vamos. Como solicitar o reconhecimento de isenção ou imunidade, é o que você vai falar agora? Preencher a guia, né, que no caso é a GT, eu vou estar preenchendo ela. Aí o que ocorre? Cada situação, exemplo, 25 é a matrícula, para provar que aquela área só tem 25, até 25 hectares. A matrícula. E você vai ter que juntar a declaração de todas as partes. Essa declaração, a gente faz a declaração. Essa declaração não tem um modelo específico no site da Cefaz. Tem uns modelinhos aqui, eu faço, peço, consto o artigo e todas as partes assinam. Todos os herdeiros assinam ela individual. Até porque é aquilo que eu te falei. Se eu tiver 10 herdeiros, eu tenho que fazer uma guia para cada herdeiro. Aí teve até a discussão do recolhimento da taxa. O recolhimento da taxa, aqui, a última que eu fiz, ele aceitou um recolhimento só, com as 10 guias, porque se tratava do mesmo assunto. Então, assim, foi tudo junto as guias. Mas a isenção, ele é separada, não pode colocar junto, não. Quando eu vou fazer o ITCMD, a guia normal, aí eu coloco o quê? Falecido, coloco o nome dele, né, o transmitente, o falecido, CPF, e lá no adquirente eu coloco o primeiro herdeiro e outros, quando não há isenção. Aí vai gerar uma guia só, não precisa fazer todas aquelas guias, teve uma época que tinha que fazer uma por herdeiro, agora não, uma só basta. E botar junto toda essa documentação e a certidão de óbito, e em algumas receitas estaduais está até na lei. Teria que ir a minuta, sim, a minuta do inventário ou da escritura de doação, para pedir as isenções, né? Todos os requerimentos,
assinado, eu reconheço firma de tudo, reconheço firma de todas as assinaturas, o óbito e a minuta. Tem secretaria que não solicita, aqui em Baixo São Francisco não solicita a minuta, mas São Mateus, que é Construção da Barra, já solicitava a minuta, sempre tinha que enviar. Então você vai se adaptando, né, a cada agência que você for fazer, solicitar a isenção. Bora para a próxima pergunta? Essa pergunta que vai ser a próxima aqui, eu gosto dela, ela me traz curiosidades. Como que é feita o recolhimento, tudo da doação de dinheiro? Como é que funciona isso? A doação de dinheiro tem lá no site também um requerimento. Então você vai lá, né, lá na tela principal, deixa eu mostrar aqui de novo. Oi, gente, saiu a minha Cefaz aqui. Você vai lá na tela principal, aí tem lá, recolhimento de TCMD, você vai lá no TCMD novamente, aí tem um cantinho lá, requerimento. Gente, acho que caiu na internet. Não está entrando aqui a Cefaz. A gente está te vendo perfeitamente, eu ao menos. Não, a questão é o site da Cefaz aqui, não sei o que aconteceu. Tatiana, boa noite. Lá na tela principal, não está querendo entrar aqui no meu, tem um requerimento específico que você vai fazer e enviar e fazer o protocolo na Cefaz, aí já vai sair o valor e a guia. Então já tem um requerimento que sai já específico requerimento e depois você vai fazer o protocolo e eles vão já gerar a guia. É quase como se fosse a DUA, entendeu? Quase como se fosse a guia de recolhimento de transmissão. Se voltar aqui, a gente volta nesse tema, tá bom? E essa questão da doação de dinheiro, existe aquele ponto da guia avulsa, né? Porque dinheiro não é passível de avaliação, então a guia avulsa seria suficiente. Há auditores fiscais que entendem dessa forma que nós poderíamos já preencher a guia avulsa e fazer, mas o entendimento da cúpula da Cefaz é que todos os atos devem ser protocolados na Cefaz. Então, vamos lá para... Inclusive, no sistema, não tinha esse requerimento, entendeu? Então, esse requerimento é novo, então já foi feito devido a essas dúvidas que havia se fazia esse requerimento avulso, então agora já tem o requerimento. Então, eu acho que eles não vão aceitar mais fazer esse avulso, não. Tá, perfeito. A gente espera que os registradores de imóveis confiram, né? Fiquem tudo certinho para que o Estado arrecade, os fundos arrecadem, todo mundo cumpra o seu papel de fiscalizar a tributação. Bem, próxima pergunta. Como é recolhido o ITCD de móveis e imóveis? Então, essa guia, assim como eu mostrei ali, na prática, você viu ali, eu estava mostrando, então, o que acontece? Você vai lá no site, vai emitir a guia, né? Essa guia, aí eu volto aqui, essa guia que nem eu mostrei lá, se não há isenção, você vai pedir para fazer a apuração. Você preencheu lá a guia. A exemplo, imóvel. Eu vou imprimir 3 guias. 3 guias. Eu sempre imprimo 4, que eu fico com uma. Apesar que quando você vai na Cefaz, ela te devolve uma com o protocolo. Certo? Então, eu faço 3 guias, você bate seu carimbinho, todos os seus carimbos de cartório. Eu sempre, assim, quando dá, na realidade, eu pego a assinatura no caso, ou do inventariante, ou do herdeiro, de alguém da família, em caso de inventário. Em caso de doação, do donatário, se os dois estiverem presentes, eu pego o máximo de assinatura nas guias. Por quê? Tem lá na lei falando que nós somos responsáveis por esse requerimento. Então, se você assinou sozinho, entendeu? E qualquer problema que der nessa guia e for gerado, ou não pagar, você é responsável. Então, assim, né? Você acaba que eu coloco todo mundo para assinar, porque daí, no caso, está todo mundo responsável. Mas quando não dá, só tabelião, não há impedimento, né? Aqui eu já fiz vários, em Construção da Barra também, São Mateus, de você sozinho assinar. Você assina as 3 guias e manda para a Cefaz. Aí o que ocorre? Você tem que imprimir, junto com essa guia, você tem que imprimir a DUA da taxa de serviço. Aí já é a próxima perguntinha aí até. Essa taxa de serviço, aí essa taxa de serviço, acho que tá na 9ª. Ela aí já explicando. Essa taxa de serviço, ela é cobrada 17 VRT, que eu já calculei, deu 59,64, quando for
bens móveis, né, e área urbana. Então, isso aí entra tudo. Ah, eu tenho um cavalo que eu vou inventariar. Agora, esse dia mesmo apareceu cavalo, vaca, porco, tudo quanto é coisa para inventariar. Aí eu vou aonde? Eu vou na guia urbana. Guia urbana e faço uma guia. Eu fiz uma aqui de cavalo, várias questões. Aí, o que acontece? Eu liguei lá, como o IDAF, ele te dá tipo um extrato, você tem que pegar um extrato no IDAF, vem tudo junto, tantos aquinos, tantos. Então você vai colocar igualzinho para aquela, tipo uma tabela que o IDAF dá com a inscrição do produtor, você vai fazer uma única guia, porque é uma única guia que eles emitem para gente. Então essa guia, ela entra o quê? No rural, porque são móveis, são semoventes, né? Não fala aqui na lei semoventes, mas você coloca elas no 59 e 64, que é como urbana. Isso é interessante. Que às vezes você vai lá, R$ 120, é o dobro, entendeu? É 34 VR a de rural. Então, se você cobra do cliente ali, às vezes tem várias guias dessas, ele tem 3 inscrições de produtor rural, cada inscrição você tem que fazer uma guia. E exemplo, eu tenho 4 propriedades rurais, em 4 propriedades eu tenho gado. Cada propriedade vai ter uma inscrição, eu tenho que fazer 4 guias desse gado todo aí, boi e tal. Então, e o rural? Então, só sobrou o rural quando for rural, só tem o rural para você gastar, aí você tem que fazer essa taxinha de serviço. Então, como que vai? As 3 guias do ITCMD, a cópia do óbito em caso de morte, a minutinha do inventário que você vai estar encaminhando e essa guia aí, que é uma guia de serviço que é obrigatória para a aula inicial. Aí você não tem jeito, você tem que se locomover da sua serventia e levar na agência da Cefaz aí da sua circunscrição ou da circunscrição que está o imóvel, né? E fazer o protocolo. Beleza, vamos voltar lá para outra pergunta, porque essa daí ficou sanada, aí a gente vai para a questão aí de protocolo, de pagamento, né? Se o contribuinte está fora do estado do Espírito Santo e tem que apurar um ITCMD aqui, como que é o procedimento? Então, aí seria essa situação. Ele está lá, ele tem o computador dele, ele entra lá no site, nós temos acesso a todas as receitas estaduais, né? Então, ele entra, faz as guias, vai mandar isso tudo pelo correio, as 3 guias da guia assinada, o óbito, no caso aí, o óbito. Se tiver certidão de matrícula, eu sempre mando uma cópia também, porque ele está longe, e se eles pedirem, ele já manda tudo. E pode sim ser mandado pelo correio. Aqui não fala, mas passa um aviso de recebimento, né? A carta registrada com aviso de recebimento, o AR, para voltar no dia que você recebeu, você pega o telefone, liga lá na Cefaz e vê se eles receberam. Recebendo, você vai ter o comprovante também. Por que eu falo isso, gente? O prazo dos 60 dias que a gente vai estar falando aqui, se Deus quiser, se der tempo, o prazo dos 60 dias lá do inventário, para que não haja multa, vai contar de que data? Do AR, que é o da data do aviso de recebimento, que vai ser o seu protocolo. Então, assim, a gente vai falar ainda mais para frente, mas isso é muito importante para quem está fora. Advogados e notários, né, pode sim mandar pelo correio. Qualquer agência do estado aqui, ela aceita, sim, para que seja encaminhado pelos correios. E o prazo? Essa questão do prazo é polêmica, né? Qual é o prazo para que a Cefaz gere lá a avaliação? E depois que ele gerar a avaliação, essa DUA, né, que é Documento Único de Arrecadação, que aqui no Estado do Espírito Santo se chama DUA. Qual é o vencimento dele? O prazo tipo assim, fiz o protocolo. Eles têm 5 dias úteis para estar analisando, para estar avaliando o fiscal e a Cefaz. Só que esse prazo já passou, já teve 30 dias, já teve 60 dias, porque às vezes, assim, a gente tem que também ser um pouco amigo deles, porque às vezes tem um fiscal, tipo, Conceição da Barra tinha 2 fiscais para atender 5 cidades. Então, assim, quando eu fiquei lá, né, aqui também são poucos fiscais, atende aqui Baixo Francisco, Águia Branca, né, Água Doce do Norte. Então, assim, a gente vê também a situação deles, né, mas você tem que ficar em cima, até que aqui tem sim, até tem sido rápido, entendeu? Mas é 5 dias, aí lá até no decreto
fala que é para você ligar, né? Em caso que você não faça esses 5 dias não avaliou, você tem que ligar para a agência lá para ver se eles... Então, a única coisa que dá para fazer é isso. Beleza. Gerou, avaliou. Ah, ele avaliou hoje. Eu tenho 60 dias para pagar essa guia e para que essa avaliação ela permaneça. Porque se eu não pagar em 60 dias, já sai do sistema e eu tenho que fazer todo um outro procedimento. Ou seja, pagar aquela taxinha de serviço, pedir para o cliente. Então, a gente tem que ficar atento no sistema, que depois que você fez o protocolo, é tudo online, né? Tudo online, você gera a guia, pagou a guia, no mesmo dia sai a homologação. Eu paguei uma guia de manhã, acho que quando gerou no sistema já saiu a homologação. Então, paguei a guia, né? Eu tenho 60 dias. Se eu paguei, às vezes no outro dia não falha. É muito difícil, a não ser que você pagou no correspondente do Banec e eles demoraram para transmitir, né, para a agência. Aí já aconteceu isso comigo, o cara demorou 3 dias para sair a homologação. Paguei a guia, onde que eu vou? Eu vou lá na Cefaz e vou em emitir guia de homologação. Aí voltando na isenção também, tem 5 dias para analisar. Aí onde que eu vou? Eu não vou imprimir a DUA, não vai existir DUA. Eu vou direto na homologação. Aí lá na homologação vai estar lá falando se foi concedido a isenção ou não. Então, eu já vou direto, no caso da isenção, eu não tenho uma DUA. Eu vou direto para a homologação e imprimo a isenção. Então, o prazo aí, né, finalizando, o prazo é 60 dias. Tá. O Guto tá falando aqui que ele fez um protocolo dia 7 de janeiro, já fez de tudo e até hoje nada. Guto, me manda um direct aí que eu vou tentar te ajudar também a que isso se conclua. Eu não sei aonde você tá, fala aí pra gente qual é o município que você tá. Nesse caso aí, lá no artigo 12, tem aquela impugnação lá dos 15 dias, que se der tempo eu vou falar aqui, que é no caso de quando já está avaliado. Mas eu poderia aplicar analogicamente para esse caso seu. Você faz o requerimento impugnando, usando o artigo 12 lá, né, do decreto, do 3469, eu entraria com isso, eu impugnaria por escrito. Tem ali o artigo 12, por analogia, entendeu? Entraria com essa impugnação, falando por que motivo não foi, porque daí vai para o subgerente fiscal, que a gente vai estar falando aqui agora, o próximo assunto é esse aí, da impugnação. E aí, esse ponto também é interessante. Eu fiz o protocolo, a Cefaz avaliou em 1 milhão e eu entendo que é 700 mil. Como que eu faço para resolver essa pendenga aí? Ah, tá. Então, no caso de você não concordar aí, né? A pergunta era essa, não concordar com esse valor aí da atribuição. Eu tive um caso prático agora, tem uns 15 dias, inclusive com essa questão do Covid, cada um ligue para a sua agência, da sua circunscrição, veja como eles estão fazendo. Aqui a gente está mandando pelo e-mail, eu imprimo o e-mail, eu gero a guia, escaneio a guia, mando a certidão de óbito, fiz uns 5 ou 6 casos desse aí já. Mando pelo e-mail para o gerente lá da agência. Esse e-mail, quando ele recebe, ele dá lá, recebi e vou mandar para o fiscal. Esse e-mail eu imprimo e guardo. Isso é o meu protocolo. E daí eu tenho que mandar aquela taxinha também do protocolo. Não pode esquecer nunca da taxa. Se não tiver a taxa, não entra no protocolo de jeito nenhum. Tá bom. Então, assim, observe isso, porque às vezes tem colega que não está dando entrada em guias, né, em TCMD, porque está achando que a Cefaz está fechada, tal, vai e olha, eles têm a obrigação de receber. Tem um e-mail, no caso, cada agência tem que ter um e-mail que a gente está encaminhando para eles, e eles estão recebendo, então você guarda esse e-mail que vai ser o seu protocolo lá para não dar o caso da multa. Então, vamos voltar aqui. Eu não concordei com esse valor. Aconteceu um caso comigo aqui. Eu fiz uma doação, vou falar o santo, né? Fiz uma ITCMD de uma doação, 3 imóveis, beleza. Foi lá, avaliou em 100 mil, primeira avaliação. Não, fiz o ITCMD, avaliou em 100 mil. Então, havia falecido o pai e a mãe. Aí, quantas guias que eu tive que fazer? 6 guias, são 3 imóveis. Eu tive que fazer 50% do pai de cada imóvel e 50% da mãe de cada imóvel, né? Tem essa questão dessa dúvida também.
Ah, eu tenho que recolher um ITCMD só, eu posso fazer inventário dos dois? Gente, não cai nessa bobeira. Faz a guia separado. Falecido tal, guia tal. Falecido tal, guia tal. 50% naquele campinho lá, você vai colocar 50% do João e 50% da Maria. Os dois mortos vai separado. Tem que gerar aquela taxinha de serviço para tudo. Então, fiz isso, foi avaliado em 100 mil cada imóvel. Aí, esse pessoal foi e fez uma doação para uma pessoa jurídica. Então, eu fiz primeiro o inventário, só que ainda nem lavrei. Eu só fiz as guias que eles queriam ver o valor. Recolheram tudo direitinho. Quando foi fazer a doação, isso com distância de um mês, a Cefaz foi e avaliou 500 mil cada imóvel, correto? Olha a diferença, de 100 para 500. Quando avaliou, eu achei barato, 100. Realmente, o imóvel que vale, até que vale, entendeu? Só que daí o cliente pulou lá em cima, porque ele pagou X e agora ele vai pagar X de TCMD, se é a mesma situação. Aí eu fui e fiz a impugnação. Infelizmente, eu não tive êxito e agora o advogado, que eu vou até mostrar para vocês, porque só tem essa impugnação, não tem um outro recursinho nem nada. O advogado vai entrar agora judicialmente para tentar baixar esse valor, porque foi um valor muito alto, entendeu? Então, assim, o valor foi muito diferente. Então, vamos lá. Eu entro, eu faço uma petiçãozinha, Secretaria do Estado, coloca o nome do cliente, né? Você mesmo pode entrar, você está ali com o processo de escritura, ou o cliente contrata um advogado, mas é uma petiçãozinha simples. Ingressar com a presente impugnação de acordo com o artigo 12 do decreto, né? O prazo é 15 dias, contados da ciência. Essa ciência é o quê, gente? Você abriu o sistema ali da Cefaz e imprimiu e viu aquela guia ali, quando você abre a primeira vez, é a sua ciência, já vai aparecer no sistema lá da Cefaz. Então, ali, você abriu o tabelião, abriu, nossa, eu vi aqui, 500 mil avaliou. Não concordei com esse valor. Eu comecei a contar ali 15 dias já, tá? Então, eu entrei com essa impugnação. Essa impugnação, ela vai para o subgerente fiscal da Cefaz. Ele tem prazo de 5 dias para estar analisando. E ele pode afixar um terceiro valor de caráter definitivo. No meu caso, ele afixou o mesmo valor, manteve os 500 mil de cada lote. Aí o advogado pegou, né, e já passa para o advogado, né? Então, aí o advogado da empresa vai pegar e vai recorrer. Não tem um recurso aqui na lei, um próximo recurso. Próxima pergunta. Restituição. Paguei o ITCMD de uma doação e ela não foi concluída. Eu consigo restituir o valor do imposto? Se o ato, né, o ato ou contrato não for concluído, ou ele for cancelado, ou ele for revogado, né, eu posso sim fazer o requerimento. Eu faço, inclusive, esse requerimento ele está no decreto. Tem um modelinho do requerimento lá no decreto. Eu faço o requerimento junto às provas, né, que não houve, tipo assim, um distrato, se é um contrato particular, no caso de quem mexe com contrato particular. No caso aí, a escritura não foi concluída, ou ela não foi assinada, talvez o tabelião faça uma certidão, que a escritura foi até lavrada, mas faltou a assinatura de uma das partes, aí coloca aquele artigo lá do Código de Normas que fala que a gente tornou sem efeito aquela escritura. Aí, no caso, nós vamos pedir também a questão dos selos, né, e também posso pedir sim a restituição. Tive já 2 casos também, a senhorinha ainda não recebeu, não é que eu tive vários casos, não, mas eu tive também. Eu entrei com o requerimento, preenchi tudo certinho, aí eles falaram para ela, parece que vão liberar em janeiro, por causa dessa questão da pandemia, mas ela vai receber, deve ser descontado algumas questões, a lei não fala aqui, mas com certeza não vai devolver o valor integral, né? Deve ser taxa, alguma questão, que com certeza não vai estar devolvendo. Vamos para a próxima pergunta? A Viviane está falando aqui, não existe então pedido de reconsideração da decisão que negou o requerimento? Eu sou do tipo, Viviane, talvez a gente tenha o mesmo perfil, que eu chego até no governador administrativamente, recurso administrativo, hierárquico próprio, hierárquico impróprio, até eu precisar entrar no judicial, o caminho é longo, eu acho que eles me dão o que eu estou pedindo porque eles enjoam de tanto que eu vou subindo. Então, eu recomendo, assim, que sempre tente na esfera administrativa, né? Para não conseguir, aí sim, ir para o judicial. Vamos para a próxima pergunta, que é nosso tempo está estourando. O ITCMD pode ser parcelado?
Pode ser parcelado, inclusive está lá no site, você entra, né, você faz o requerimento e pode sim ser parcelado. Aí eles vão te dar lá, você faz o requerimentozinho, faz o protocolo que você faz, eles vão lançar o parcelamento, aí todo mês você vai lá, imprime pelo CPF da parte, tem até lá no campo, lá naquela primeira tela, pode sim. É muito interessante, porque às vezes a pessoa não tem condições de pagar, deu uns 30 mil de ITCMD, né? E o rapaz, às vezes a pessoa não tem. Então, tem inventário que às vezes a gente demora um ano para concluir ele. Então, às vezes, você pode dar essa opção do cliente, ó, pode parcelar. Vamos começar a pagar agora, né? No final de tudo que for pago, aí sai a homologação da guia, né? Tem que esperar pagar para poder sair a homologação. Para fazer a escritura. E Sim. a última pergunta aqui para a gente encerrar, nosso tempo já está acabando. Aí acho que é uma pergunta mais interna aqui, né? Qual é o prazo, durante quanto tempo a gente precisa guardar essas guias? Está lá na própria lei que nós temos que guardar essas guias 5 anos. Só que eu falo, gente, tira chefe do comprovante, guarda tudo. A gente já tem a obrigatoriedade de guardar os nossos processos de escritura, seja digital, né, que já tem o procedimento de digitalização, guarda tudo. Por quê? O registro de imóveis sempre tem pedido devido. Às vezes, alguns colegas que não lançaram o selo, né, regular. Então, assim, a gente tem casos, a maioria os registros de imóveis tem pedido sim, a gente manda a guia homologada, mas mesmo assim eles ainda exigem o pagamento, né, do IPCMD. Então, eu guardo tudo. Na lei fala 5 anos, mas fica aqui para a vida inteira. Tem questões aqui que eu precisei de IPCMD de 20 anos atrás. Eu fui lá, tirei a cópia, passei para o registro de imóveis, deu certo para a parte. Então, o principal, eu acho, colegas, todos nós, assim, a gente ajudar o nosso cliente. Porque se você ajuda o seu cliente, ele, assim, ajudar dentro da legalidade, que eu digo. Tipo, essas isenções, às vezes a gente não tem conhecimento, às vezes não passa para o cliente. E, nossa, o cliente fica super feliz. E você tem que passar o seu serviço também. Olha, aqui eu consegui a isenção, aqui daria 5 mil de imposto. O cliente vai ficar tão satisfeito contigo que ele vai voltar na sua serventia. Então, assim, tenta fazer essas questões da isenção, que eu acho que a gente fica muito falho nessas questões das isenções. E tem muita coisa boa, dinheiro mesmo. Às vezes tem um cliente lá, tem 20 mil na conta. Ele já vai pagar tanta coisinha, entendeu? Ajuda ele, faz lá, faz a guia, ele está pagando a taxa lá. Então, assim, isso ajuda muito. Assim, eu sempre prezo por tentar ajudar dentro da legalidade e a gente ganhar o nosso também. A gente vai estar ganhando. Isso daí é um imposto do Estado e tem a lei que autoriza. Então, assim, vamos abrir os olhos para essas questões das isenções, que eu acho que ajuda o cliente e nos ajuda também, porque às vezes o cliente acha tão caro uma escritura, e se você consegue essa isenção, mostra para ele também. Não é só conseguir, ficar quieto e não fala. Mostra o seu serviço. Mostra o seu serviço, ó, nós conseguimos, explica direitinho para ele, entendeu? Nossa, o cliente sai super satisfeito. Todas as isenções que eu consegui, o cliente ficou muito feliz e voltou a fazer o serviço comigo. Então, assim, eu gostaria de colocar esse posicionamento das isenções. Vamos tentar pegar, né, dar mais atenção a esses tópicos que ajuda todo mundo, ajuda vocês também como colegas, né? Uhum. Tem mais uma última perguntinha, eu sei que está estourando nosso prazo. Não, a questão da multa, porque tem muitos colegas que têm dúvida da questão da multa. Como fazer essa guia? A multa é o seguinte, eu vou lá e faço o protocolo. A sucessão ela é aberta com óbito. Faleceu a pessoa. Do óbito, gente, da data do óbito, está lá do CTC. Ele tem 60 dias para estar ingressando com o inventário. Esse ingresso, como que nós, tabeliões, com esse inventário extrajudicial, como que a gente consegue? É o protocolo, aquele carimbinho da Cefaz na guia. Ou, no caso de mandar pelo correio, no caso, o aviso de recebimento. Esse é a nossa prova. Então, tá bom, fiz esse protocolo, tem esse protocolozinho. Aí, vamos supor, a pessoa chegou que já faleceu faz 5 anos. Você já fala de cara, vai pagar a multa. Aí, quando fala pagar a multa, às vezes o cliente ele vem desesperado, que Dalila, nossa, meu prazo. E às vezes a multa é R$ 200. Entendeu? Então, assim, tem advogado às vezes, né? Desculpa, tem advogados presentes também, mas assim, às vezes assusta o cliente com a multa. E a multa, gente, você vai pegar o quê? Vou dar exemplo bem prático. Foi avaliado em 100 mil imóveis.
eu recolhi 4.000 de TCMD. A multa está lá no artigo 7º do decreto, parágrafo 2º, decreto 3460, está tudo no decreto. Na realidade, a lei veio, mas tudo está no decreto. É 10%, gente. Fala 10% do valor do imposto devido. Então, eu paguei 4.000, eu vou lá, e como que eu vou gerar? Eu vou lá, tem lá a guia, já abriu aqui de novo. Deixa eu mostrar rapidinho. Entrou aqui de novo, só vou mostrar rapidinho. Aqui o ITCMD. Tá dando pra ver, né, Elisa? Tá embaçado um pouco. ITCMD. Aí aqui, ó. Requerimento e multa, tá vendo? Duas de requerimento e multa. Aí eu venho aqui, ó, multa. Ai, sublinhou um pouquinho. Eu venho em multa, clico, coloco o CPF da parte, já vai aparecer a guia. Eu mesmo que vou preencher essa guia. Com o valor lá do quê? R$400, no caso de 4.000 de imposto. Então, assim, é bem fácil. Você gera essa guia, vai lançar na sua escriturinha e tudo certo. Entendeu? Então, assim, eu acho que o nosso tempo já está estourando. Né? Esgotando. Deixa eu falar aqui com o Guto rapidinho. O Guto está falando assim, os cartórios de registro aceitam o recolhimento avulso do TCMD conforme o valor venal do imóvel, sem que o mesmo seja submetido à avaliação da Cefaz? Guto, isso é totalmente ilegítimo. Nós, os tabeliães, que primam pela legalidade, primam pela eficiência do seu trabalho, todos os tabeliães que agem corretamente levam todo o patrimônio à avaliação. É ilegítimo guia avulsa para bem, principalmente bem imóvel. Principalmente bem imóvel. Então, é reprovável. Complementando você, que eu não falei sobre isso, mas está aqui. Está lá no artigo 15. É questão mesmo ilegal. Lá no artigo 15 do decreto fala que nas transmissões, né, de doação, por escritura pública ou por procuração, causa própria, o ITCMD será antes da lavratura do respectivo instrumento. E tanto na causa-morte quanto na doação, está na lei, gente. Não adianta ir contra, o registro de imóveis vai devolver e isso daí não está correto. Então, assim, o ITCMD não tem discussão. Assim, nós estamos com a discussão aí do novo Código de Normas do ITBI, né? Está uma grande discussão, não vamos entrar aqui na questão. Mas o ITCMD já é pacificado isso. Não, o que eu vejo, escrituras lavradas antigas, tipo assim, eu tenho uma escritura que foi lavrada há 30 anos atrás, não era essa lei. Aí sim eu posso ir lá, gerar um ITCMD, qualquer tabelião. Você pegou uma escritura de, sei lá, de outro distrito, né, Elisa? Você pode sim, o rapaz veio para você fazer retificação. Você pode fazer retificação, faltou a guia do ITCMD. Naquela época nem tinha essa lei, nem tinha decreto, não tinha nada. Eu vou sim fazer essas possibilidades da guia avulsa nesses casos de escrituras antigas, mas depois que a lei, o registrador vai devolver e pedir a guia e daí, de qualquer maneira, você vai ter que recolher, não tem jeito, né? Nem sempre... Está no artigo 15. A gente tem uma dificuldade aqui no estado, faltam 4 minutos só para encerrar, porque nem todos os registradores entendem que precisa devolver. É importante mencionar que vocês, advogados que estão aqui com a gente, usuários do serviço público, busquem sempre o tabelião ou a tabeliã de confiança, que vai seguir o procedimento correto. Não ache que, eu vou fazer com ele porque o imposto dele é mais barato. Não existe TCMD mais barato, porque o TCMD, a avaliação precisa ser feita pela Cefaz. Não há qualquer possibilidade. Nós, né, da Lila, aqui, Jerusa, Marisa, nós não apoiamos esse tipo de trabalho. Parece até que eu estou fazendo campanha política. Mas é importante, porque esse assunto deixa a gente que trabalha corretamente nervoso e nervosa. Não ache que é uma vantagem o outro tabelião dizer que consegue um imposto menor. Não acho que é uma vantagem. Seu ato pode ser anulado judicialmente por algum herdeiro que tenha sacado isso. Tá bom? Fica esse recado. Eu fico nervosa com esse assunto. Jerusa Roncone é um exemplo de profissional. Dalila, encerra aí e, gente, obrigada, tá? Tá.
Gente, eu quero agradecer. É um tema muito gostoso, um tema bom, e que nem eu falei para vocês, vamos olhar com olhos mais assim para a questão das isenções, que isso vai ajudar todo mundo, né? Então, assim, eu agradeço o convite e quero estar participando mais, vou estar participando, né, das demais. Eu vi a da Jerusa, eu vi do outro colega também. Então, assim, vou estar participando mais, né, das lives, e só tenho a agradecer. E gostaria de falar para vocês que, assim, se tiver uma outra oportunidade, eu gostaria de falar sobre o e-notariado. Vamos falar. Né, que aí a gente poderia estar fazendo, que nem eu fiz aqui, um passo a passo para os colegas, né? Eu já tive... Eu toda hora estou falando que já tive 3 casos, mas realmente eu tive 3 casos, agora eu estou com um caso de divórcio muito interessante, eu até coloquei no grupo do e-notariado. Então, assim, é um assunto muito bom. Então, assim, se quiser estar me chamando, ou até outro colega está falando, eu acho que é um assunto muito bom. Poderia até estar chamando um outro colega também, mas se der e se eu puder falar também, eu gostaria de participar de outro sobre esse tema, tá? Agradeço. O Instagram vai cortar. Isabel. Tá, Isabel e para Miriam de Montanha, tá? Beijão. A Miriam tá bom. Que acabou passando para ti. Beijão para todos, tá bom. colegas. Obrigada, gente. Boa noite para vocês. Tá, Obrigada, Dalila. Tchau. Tchau. Tá, joia.